Marcelo Ortiz, eu sou médico psiquiatra, especialista em dependência química e atualmente o cargo de diretor técnico do Instituto Bayhal de Psiquiatria. Fui convidado para falar para vocês sobre enfermaria, internação psiquiátrica de pacientes dependentes químicos. E para mim é uma alegria muito grande poder falar sobre esse assunto, é um assunto com o qual eu lido no meu dia a dia, e queria agradecer a organização do evento pela oportunidade, pela chance de poder falar um pouco sobre o que é a internação e também falar um pouco sobre a experiência que a gente tem no Instituto Bayhal com o tratamento dos dependentes químicos. Então, basicamente, a gente vai falar alguns tópicos na aula de hoje. Eu vou falar alguma introdução a respeito do tema, vamos falar sobre internação psiquiátrica e no âmbito da Lei 10.216, que é a lei que rege as internações psiquiátricas no Brasil. Vou falar sobre enfermaria especializada, algumas indicações e objetivos da internação psiquiátrica e a enfermaria e a experiência do Instituto Bayhal, com alguns dados para vocês poderem acompanhar. Muito bom. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar nos motivos que a gente tem para avaliar e triar casos de uso, abuso, dependência de substâncias psicoativas. Na verdade, se a gente for pensar, não existe um nível seguro para o uso das substâncias psicoativas. O uso nocivo e a dependência são pouco diagnosticados ainda. E o que ocorre com mais frequência no serviço de saúde é o indivíduo usuário de droga chegar para abordar complicações desse uso, complicações clínicas, cirúrgicas ou até de natureza psicossocial, mas o motivo principal tem sido abordar complicadores. Outro detalhe importante é que demorar em fazer diagnóstico e, consequentemente, iniciar um tratamento piora o prognóstico desses casos. E, naturalmente, existe uma deficiência no conhecimento e na formação de profissionais da área de saúde, principalmente, mas não só, sobre o assunto de dependência química. Bom, pensando na importância da abordagem de dependência química, a gente tem que pensar em aprimorar os nossos conhecimentos, a nossa prática sobre esse assunto, para evitar algumas falhas. Falhas de natureza, por exemplo, cognitiva, falta de conhecimento sobre a variedade dos sintomas gerados pelo uso da substância, ou de meio sistemático para realizar o diagnóstico diferencial, por exemplo. Falha de atitude, que diz respeito a visões negativas a respeito do usuário e do tratamento. Um tratamento que não se obtém resultados, que o usuário é um indivíduo que não tem prognóstico, que o seu problema não vai ser resolvido. Falhas, por exemplo, de comunicação. Então, a resistência dos dependentes químicos provoca na gente uma certa resposta pouco acolhedora. Isso é bastante frequente em serviços de saúde, principalmente os não especializados, obviamente. E algumas falhas conceituais, de fato, profissionais que não avaliam a dependência química como uma doença passível de diagnóstico e de tratamento. Então, a gente tem que, quanto mais a gente acompanha, estuda e se aprofunda no tema da dependência química, mais a gente visa corrigir falhas como essas que eu acabei de mencionar. Então a gente tem que pensar em alguns settings que precisam ser avaliados, podem ser considerados para o tratamento da dependência química. Vocês vão poder observar nesse slide uma pirâmide onde você tem níveis hierárquicos de serviços que vão desde os setores mais elementares e básicos, que podem ser serviços de saúde ou não, até níveis quaternários. A gente começa na base com unidades básicas de saúde, empresas, escolas, unidades prisionais, enfim, onde a gente consegue fazer uma filtragem, uma triagem desses casos, identificação e triagem desses casos. Passando para um nível um pouco mais sofisticado, a gente tem outros serviços, como unidades terapêuticas, CAPs, enfermaria, hospital geral, e recursos de atenção um pouco mais especializada, mas ainda em nível primário. Num nível um pouco mais superior, você tem enfermarias especializadas, alguns níveis de comunidade terapêutica que têm uma especificidade maior, e outros serviços ambulatórios específicos na área de dependência química. E no nível superior, no nível quaternário, você tem grandes institutos de referência, institutos de pesquisa, e que desenvolvem e criam um conhecimento a respeito do tema.
Bom, falando um pouquinho da internação psiquiátrica, considerando os parâmetros dados pela Lei 10.216 de 2001, que é a lei que hoje rege o sistema de tratamento e de internação psiquiátrica, que dá alguns parâmetros para a gente poder conduzir isso, né? Então, alguns pontos de destaque dessa lei. O artigo 4º define que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem eficientes. Esse é o principal elemento que define uma internação psiquiátrica para um paciente dependente químico e, na verdade, para um paciente com transtorno mental de um modo geral. No seu parágrafo 1º, o tratamento visará com finalidade permanente a reinserção social do paciente no seu meio. Então, a internação é um momento em que o paciente é retirado, é acolhido e retirado da situação de crise para que ele retorne ao seu ambiente original com melhores chances de poder prosseguir nesse ambiente. Então, o objetivo principal da internação é poder reinserir o paciente. No parágrafo 2º desse artigo número 4º, o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer uma assistência integral à pessoa, que inclui aí serviços médicos, assistência social, tratamentos psicológicos, tratamentos ocupacionais, lazer e outros que forem disponíveis, que estiverem disponíveis no meio. E o parágrafo 3º desse artigo diz que é vedada a internação de pacientes portadores de transtorno mental em instituições com características asilares. Então, esse artigo ele circunscreve principalmente o objetivo da internação, né, que é compensação das crises, compensação de quadros agudos, com objetivo de reinserção social. Situações excepcionais, obviamente, podem existir, mas ela não deve ser a regra geral para a utilização da internação psiquiátrica. Outro ponto de destaque da Lei 10.216 é o artigo 6º, que diz que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico, circunstanciado que caracterize os motivos. E nesse artigo, no seu parágrafo único, é que há uma definição das modalidades de internação psiquiátrica. Então, a primeira modalidade, e a mais desejável, é a internação voluntária. É aquela em que se dá com consentimento do usuário. Então, o usuário, apesar do seu estado, ele percebe uma necessidade de um tratamento mais intensivo, ele percebe que precisa ser tratado de uma maneira mais consistente, mais complexa, e ele concorda com esse procedimento. Então, ele se encaminha, ele é acompanhado voluntariamente ao hospital, chega ao hospital e procede a sua internação de uma maneira voluntária, aceitando e compreendendo a necessidade desse momento. A internação involuntária, por outro lado, ela se dá sem o consentimento do usuário e a pedido em geral de terceiros, geralmente família, geralmente pessoas próximas, mas sempre com indicação médica. Então esse é o elemento fundamental, né? Tem que haver indicação médica. Então a involuntariedade ela pode ocorrer desde que haja critérios clínicos para isso e desde que haja alguma referência próxima desse paciente que faça o papel de responsável por essa internação. E como terceira modalidade de tratamento, de internação, nós temos as internações compulsórias. Essas internações elas são determinadas judicialmente. Então, existem ações judiciais que são movidas para que se possibilite o encaminhamento do paciente a um hospital psiquiátrico contra a sua vontade, por determinação de um juiz. Existem diversas situações em que isso é possível ser desencadeado, né? Mas o principal motivo geralmente é a baixa adesão associada do paciente ao tratamento, associado a um alto risco pessoal ou social. Isso determina muitas vezes a internação compulsória. Mais um detalhe a respeito da Lei 10.216 é que a internação voluntária ela pode ser eventualmente convertida em involuntária a qualquer momento, desde que haja uma indicação para isso, desde que o paciente, após algum período de internação, deseja ou queira sair do hospital, porém o seu quadro psiquiátrico não permita que ele tenha uma
um bom desempenho ou que não envolva riscos na sua saída. Então, o paciente que ainda não saiu da sua crise, tem grave risco de comportamento autoagressivo, dirigido a si mesmo, ou heteroagressivo, dirigido aos outros, pacientes que têm risco de suicídio, pacientes que têm uma crítica sobre, a autocrítica sobre a sua condição patológica reduzida ou a mesma abolida, ele deseja sair, tendo sido internado voluntariamente anteriormente, essa internação pode ser convertida em internação involuntária. É importante destacar em relação às internações voluntárias é que os casos de internação voluntária precisam ser por norma, por lei, comunicadas ao Ministério Público. Nenhuma internação voluntária deve ocorrer sem que o Ministério Público seja informado disso. Existem meios próprios para se fazer essa comunicação, com alguns parâmetros. O cumprimento, a comunicação do Ministério Público deve acontecer em até 72 horas após a internação involuntária ou a conversão de voluntária em involuntária. O Ministério Público precisa ser comunicado. E no momento da alta, ou imediatamente após a alta, também dentro desse prazo, 72 horas, o Ministério Público tem que ser comunicado da saída, da alta desse paciente. Então, tanto na internação quanto na alta, o Ministério Público, nas internações involuntárias, precisa ser comunicado. Um outro detalhe em relação à Lei 10.216 é que as internações compulsórias, muitas vezes, são pedidas pelo próprio paciente. Ou seja, nem toda internação compulsória é contra a vontade dele. Isso acontece algumas vezes por conta de fluxo de agendamento, fluxo de vagas, né? Então, o paciente às vezes tem dificuldade num sistema com pouca disponibilidade de leitos, pouca disponibilidade de vagas. O paciente, mesmo voluntariamente, deseja ser internado, sente a sua necessidade de internação e não obtém esse leito. Às vezes ele entra com uma ação pedindo a sua internação e o juiz determina que o sistema organize e faça uma prospecção de alguma vaga. Então, algumas das internações chamadas compulsórias acontecem mesmo com a concordância, com a anuência do paciente, mas por uma questão apenas de se obter um fluxo de internação mais ágil, vamos dizer assim. Bom, falado um pouquinho a respeito da legislação sobre internação psiquiátrica, a gente precisa falar agora do ponto de vista um pouco mais técnico sobre quais seriam as principais indicações de internação psiquiátrica. Vocês podem ver na apresentação, existem algumas indicações primordiais de internação psiquiátrica. Quais sejam elas? Pacientes com sintomas, e aí eu estou basicamente apresentando para vocês indicações de internação psiquiátrica para dependentes químicos, mas ela pode ser de uma certa maneira extrapolada para outras patologias. Então, em relação a isto, sintomas de abstinência, difícil manejo ambulatorial. Então, o paciente vem em tratamento ambulatorial, mas o quadro de abstinência, de fissura é muito intenso e ele recai com muita frequência. E esse manejo fica complexo em nível ambulatorial, porque os mecanismos que existem para reduzir essa incidência dessa abstinência, ou para expor menos o paciente a fatores que possam estimular os sintomas de abstinência são menos controláveis. E na internação você consegue fazer isso e aplicar ele um tratamento mais intensivo. Então essa seria a primeira indicação, vamos dizer assim, de internação. Falha do tratamento ambulatorial. Quando você tem, em função do uso da substância psicoativa, complicações ou comorbidades, sejam elas físicas ou sejam elas mentais. Classicamente, você tem usuários de substâncias estimulantes, por exemplo, cocaína, ou em relação a substâncias como maconha, você pode ter uma incidência grande de quadros depressivos graves, com risco de suicídio, ideação suicida, ou você tem quadros psicóticos graves e desencadeados ou promovidos por essas substâncias. São exemplos de complicadores mentais. E também você tem complicações físicas. Então, o paciente que faz o uso de álcool intenso, né, já absolutamente descontrolado, caótico, e você começa a ter complicadores físicos, como, por exemplo, hipertensão, cirrose hepática, alterações renais, e
e outros riscos, né, como risco de acidentes, risco de comportamento agressivo, violento. Outro critério de indicação é o poliuso de substâncias, em situação absolutamente caótica. Então, quando o indivíduo ele usa diversas substâncias sem nenhum padrão definido, de maneira absolutamente compulsiva, e esse uso compromete funcionalmente o paciente, né? E dificulta ainda mais a ida desse paciente em direção à abstinência. Então, esse é um fator bastante importante na indicação de uma internação psiquiátrica, quando a situação absolutamente fugiu ao controle. Não se trata mais de uma situação impulsiva ou pontual, é algo que se torna reiterado ao longo do dia ou de dias, e o paciente perde completamente a sua condição de se determinar em relação a isso. Uma outra indicação de internação psiquiátrica seria o caso de gestantes que usam substâncias psicoativas. Essa é uma indicação bastante precisa, uma vez que nós estamos tratando de uma pessoa que utiliza substâncias, mas que traz consigo uma outra via de informação. Então, o recurso da internação psiquiátrica atende dois grandes objetivos: controlar o quadro de dependência naquela pessoa que utiliza e proteger uma criança, né? É necessário você pensar sobre esses dois âmbitos. O uso das substâncias na gestação pode trazer graves consequências, seja do ponto de vista de malformações, ou malformações, melhor dizendo, ou do ponto de vista de riscos que a criança corre no decorrer do uso da substância pela mãe. No momento do uso, no momento que a pessoa busca pelo uso, ou durante o uso, ela está exposta a diversos riscos, sejam riscos físicos, de acidentes, agressão, ou sejam riscos de natureza clínica, infecções ou outros complicadores cardíacos que podem eventualmente afetar o desenvolvimento e até mesmo a sobrevida da criança. Outra indicação seria a dificuldade de manter-se abstinente e completar o tratamento ambulatorial. Então, os tratamentos ambulatoriais são estruturados em programas. Não conseguir completar esses programas de uma maneira reiterada, apesar de todas as estratégias motivacionais que se possam empregar, e o paciente continua utilizando a substância de uma maneira totalmente desorganizada e causando complicações para ele, seria uma indicação também bastante considerável para a internação psiquiátrica. E uma última indicação seria a dificuldade de lidar com o tratamento ambulatorial devido ao isolamento social excessivo ou por falta de apoio familiar ou social. A gente sabe que os usuários de substâncias muitas vezes se agregam em grupos de outros usuários, mas perdem as referências, sejam familiares ou sociais, de pessoas não usuárias que poderiam ajudá-lo a se manter abstinente. Com esta perda de referências, é muito comum a pessoa absolutamente perder a sua capacidade de se organizar e, consequentemente, se envolver em mais uso e mais riscos. Então, quando você tem essa cisão com as referências sadias, você se expõe muito mais. E isso seria também considerado um fator que indicaria uma hospitalização com o paciente usuário de substâncias psicoativas. Falando agora um pouquinho, nós falamos sobre algumas ideias gerais, sobre a lei que rege o sistema de internações psiquiátricas, falamos um pouquinho sobre as indicações técnicas de internação psiquiátrica. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência propriamente dita do Instituto Weinhall com as internações psiquiátricas. Então, o Weinhall, ele apresenta alguns recursos que tentam formar uma rede de atendimento. Então, a unidade do SUS, que é chamada Prédio Central, as unidades privadas de convênios e particulares, o ambulatório de saúde mental, a oficina terapêutica, as residências terapêuticas e a residência médica em psiquiatria, que é um programa que completa este ano 3 anos. Iremos formar a nossa primeira turma de médicos residentes em psiquiatria. Bom, apresentados os recursos assistenciais, eu gostaria de apresentar para vocês também os recursos acadêmicos e científicos do Instituto Weinhall. O primeiro deles é o Centro de Estudos Psiquiátricos Américo Weinhall, o CEPAP. Hoje ele é uma federada da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele tem uma participação importante como órgão ligado à BP
no sentido de divulgar conhecimento, e existem diversos programas acoplados ao Centro de Estudos Bairral, Psiquiátricos Américo Bairral, no sentido de promover realmente palestras, debates, discussões de casos clínicos e outras atividades de cunho acadêmico científico, no sentido da divulgação de conhecimento. Temos também o Centro de Pesquisas, a parceria com o Centro de Pesquisa Sinapse, temos o programa de residência médica em psiquiatria, como eu já havia mencionado, é um programa de residência que está na sua terceira turma, são 8 residentes por turma, e a gente está formando a primeira turma esse ano. Tem uma grade de atividades bastante interessante, variada, e tem dado para a gente uma grande oportunidade de aprimoramento e de aperfeiçoamento das nossas práticas aqui no Instituto. Todo projeto de dependência química, ele conta com a supervisão técnica do professor Ronaldo Laranjeira, que, como se sabe, ele é uma das maiores autoridades na área de dependência química no Brasil e no mundo também. Recentemente foi agraciado com uma homenagem pelo seu empenho e pelo seu valor dentro dos estudos e dentro das práticas de políticas públicas relacionadas à dependência química. E também temos estágios, né? Recebemos estágios de medicina, de psicologia, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e farmácia, que vêm ao Instituto para desenvolver trabalhos, aprender e fazer os seus estágios. Então, do ponto de vista de recursos acadêmicos, eu creio que o Instituto Bairral está bem organizado nesse sentido também. Bom, o que é o prédio central, que é o principal elemento relacionado à internação psiquiátrica dos pacientes dependentes químicos? O prédio central ele dispõe de 511 leitos, divididos por perfis diagnósticos. Desses 511, 220 são destinados aos pacientes dependentes químicos. Desses 220, 15 são para pacientes gestantes dependentes químicos. Há pouco eu mencionei para vocês a importância e da indicação de internação para gestantes dependentes. O Bairral tem um programa específico para tratamento de gestantes dependentes químicas. Os perfis dos pacientes são agrupados dentro do prédio central, dos andares e nas áreas de atividades, nos anexos e nas praxiterapias. O principal diferencial está durante as atividades, né? Os pacientes dependentes químicos são encaminhados para uma programação específica para tratamento dessa patologia. A proposta para gestantes, voltando um pouquinho, é que elas permaneçam até o término da gestação. Elas fazem o segmento pré-natal aqui no hospital e durante a internação é realizada uma busca e aproximação das referências familiares e sociais que as gestantes muitas vezes perderam, para que depois do parto elas possam seguir seu tratamento, seja domiciliarmente, em regime ambulatorial, ou seja em outros serviços, como por exemplo uma comunidade terapêutica. Bom, quais são as bases do tratamento em regime de internação que nós aplicamos aqui no Instituto Bairral? Primeira questão é estabelecimento do perfil diagnóstico. Então, um bom diagnóstico psiquiátrico e um bom diagnóstico clínico. Um bom diagnóstico psiquiátrico, entenda-se o diagnóstico do quadro de dependência, da disfunção do uso da substância, mas também de patologias associadas a esse uso ou patologias comórbidas a esse uso. Então, o dependente químico não está livre de ter outros problemas psiquiátricos, independente da sua condição de dependente químico. Então, é necessário você fazer essa distinção, caracterizar bem os perfis diagnósticos, porque isso interfere diretamente no prognóstico da patologia. Então, um diagnóstico mal conduzido provavelmente vai redundar num tratamento mal sucedido. Outra base do tratamento são as atividades de reabilitação, e elas estão agrupadas dentro dos domínios do esporte, da terapia ocupacional e dos grupos terapêuticos. Vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada modalidade dessa, vamos para seguir. E outra base do tratamento
que é uma inovação em relação ao tratamento de dependência química em regime hospitalar, é a incorporação de conselheiros de INA, ou conselheiros de 12 passos, no programa de tratamento. Então, o tratamento acontece através de vários procedimentos, né? Então, a consulta de internação, que é a primeira chegada, a primeira avaliação do paciente, a avaliação clínica de todos os pacientes que são internados e o acompanhamento clínico de patologias que eventualmente sejam diagnosticadas ou já venham diagnosticadas, a consulta de enfermagem, que determina os cuidados, os procedimentos de enfermagem para melhor assistência do paciente, grupos de integração, que são os grupos que fazem o acolhimento desse paciente recém-chegado para a internação. Isso é extremamente importante porque determina muitas vezes a motivação e o sucesso desse tratamento ao longo do tempo. Grupos de conscientização, onde se trabalha aspectos cognitivos e afetivos relacionados à dependência química e a conscientização relacionada ao problema. A terapia ocupacional, que tem uma função bastante estruturante em relação à prática do dia a dia e emocionalmente falando. Os grupos de 12 passos, como eu acabei de mencionar, e a atividade física. Em termos de diagnóstico, o que é importante avaliar? Em termos de diagnóstico clínico, é importante avaliar padrão de consumo e dentro desse padrão de consumo a gente tem que entender quais são as substâncias que são utilizadas, a caracterização de doses, frequência de uso, início de uso, todo o desenvolvimento, a evolução do consumo, migrações de substâncias para outras, e um elemento importantíssimo é o estabelecimento do chamado dia típico, como que hoje, neste momento, o paciente usa. Então, tentando caracterizar isso, você consegue fazer um corte bem característico da situação atual do paciente, e você pode propor intervenções mais específicas. Caracterizar quais são os problemas que o indivíduo tem com o consumo da substância, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista psiquiátrico, seja do ponto de vista social e até mesmo legal. Então, a caracterização dos problemas relacionados ao consumo também faz parte da avaliação diagnóstica em todos os níveis. Identificar nessa avaliação, nesse diagnóstico clínico, quais são os critérios para uso nocivo e dependência que o paciente tem. Isso também dá uma ideia de gravidade. E avaliar as comorbidades psiquiátricas e clínicas, como eu havia comentado há pouco. Uma outra forma de formulação diagnóstica é a formulação do diagnóstico motivacional, que mostra para a gente qual é o estágio que o indivíduo se encontra na sua patologia, qual o nível de motivação, e a gente determina isso através do nível de prontidão que ele tem em relação ao tratamento e em relação à mudança. Então, como vocês podem observar, o paciente está envolvido por uma série de recursos que compõem uma malha onde que pretende oferecer para ele um nível de segurança em relação à sua recuperação, em relação à sua condição clínica, emocional, social, e ele é composto por diversos elementos que compõem a equipe multidisciplinar que atende os pacientes dependentes químicos aqui no Instituto Bayard. Bom, falando um pouquinho de dados, então eu acho importante passar essas informações de um ponto de vista mais geral, como eu vinha fazendo até agora, mas também trazer informações mais objetivas, dados mais concretos sobre qual é o perfil dos pacientes que a gente atende aqui. Eu estou trazendo para vocês o dado desde o início do projeto até maio de 2012, que são os dados mais totalizados que a gente tem até agora, os dados mais atualizados estão em fase final de totalização, mas já é uma amostra bastante representativa, né, da realidade. Né. Vocês podem observar nesse primeiro slide que nesse período de outubro de 2009 a maio de 2012 foram 1.100 internações. Dessas 1.100 internações, a maioria delas de homens, quase 70% das internações foram homens e 30% de mulheres. Nesse outro slide, a gente consegue fazer uma distribuição em relação a sexo e faixa etária. Então, em todas as faixas etárias, a população masculina prevalece sobre a população feminina. Nesse próximo slide, a caracterização por estado civil. Então, existe alguma variação dependendo do grau de proporções entre homens e mulheres internadas, dependendo do estado civil que ele se encontra.
Então, entre os casados, a população é maior de homens. Já entre os viúvos, a proporção maior é de mulheres. Em relação à escolaridade, da mesma forma, você tem neste gráfico a caracterização dos níveis de escolaridade. Então, começando com o ensino fundamental incompleto, até ensino superior completo, pacientes analfabetos e uma pequena proporção de pacientes em que esse dado não foi disponibilizado. Mas a gente observa de maneira bastante clara que a maior parte dos homens e a maior parte das mulheres internadas atingem um nível de escolaridade pequeno, mais caracteristicamente o ensino fundamental incompleto. Voltando um pouquinho, existe uma proporção pequena, mas não desprezível, de pacientes analfabetos. Bom, o próximo slide fala a respeito dos desfechos da internação. Nota-se que a maior parte dos pacientes internados saem em alta médica. E o que significa sair de alta médica? Significa que o paciente cumpriu todo o processo de tratamento, desde o primeiro ao último dia. Ele se envolveu nas atividades, ele melhorou do seu estado de fissura. Se possuía alguma comorbidade psiquiátrica, esta foi identificada e controlada. E o paciente está apto a seguir as modalidades de tratamento extra-hospitalares. Existe uma parcela bem menor, mas não menos importante, de saídas a pedido, que são pacientes que, por sua condição psiquiátrica, que lhes dão a condição de determinar-se em relação aos rumos do seu tratamento, eles acabam solicitando a sua saída e eles não preenchem os critérios para involuntariedade. Não há motivos ou indicações técnicas para a gente converter essas internações em involuntárias. Os pacientes acabam saindo involuntariamente. E em menor proporção, mas vale a pena mencionar, são os pacientes que saem de transferência para outros serviços, sejam serviços clínicos, sejam outros serviços de atenção à saúde mental, e pacientes que saem por desligamento, por algum tipo de abandono do tratamento. Na sequência que eu vou mostrar agora, eu queria apresentar para vocês em imagens a conformação da nossa estrutura. Então, vocês estão vendo aqui nesse primeiro slide, dessa sequência, como os pacientes se dispõem em relação às atividades. Vocês veem na figura da sua esquerda, os pacientes em atividade, na praxiterapia, e na figura da sua direita vocês observam a produção deles da TO, o que eles são capazes de fazer quando estão bem estabilizados. Eu acho que isso é muito notável, é importante observar isso, a capacidade que eles têm de criar coisas interessantes, coisas produtivas, e eu acho que isso é um fator motivacional bastante importante para eles. Sobre o programa terapêutico, qual que é a atuação do psiquiatra dentro de um programa de tratamento em regime de internação? Então, basicamente, o atendimento aos pacientes no subairral é feito semanalmente, de maneira formal, ou mais de uma vez por semana, ou quantas vezes forem necessárias, de acordo com a demanda, se houver demandas específicas para isso, o médico psiquiatra ele está à disposição, está disponível para prestar esse atendimento. O médico psiquiatra elabora o diagnóstico psiquiátrico, o planejamento de tratamento, juntamente com a equipe multiprofissional, faz a detecção das comorbidades, faz atendimentos às famílias e faz a coordenação das equipes. Existem várias equipes de tratamento dentro do Instituto Bainhal. Falando um pouquinho sobre a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela se incumbe de atividades que visam construção, com início, meio e fim. Todos nós sabemos que o dependente químico, em algum momento da sua trajetória, vai perder essa capacidade de organizar-se em termos de tempo, de espaço, na sua praxis, na sua prática diária. E a terapia ocupacional tem um papel importante no sentido de auxiliar o paciente a se organizar novamente nas atividades do dia a dia. E a utilização de recursos dentro
do esquema da terapia ocupacional é muito importante para ajudar o paciente a desenvolver essas aptidões novamente. Então, ela trabalha a terapia ocupacional também trabalha com organização de atividades complementares, internas ou externas à praxiterapia DQ. Geralmente são atividades lúdicas, atividades culturais, participa também de eventos internos da instituição, né, como datas comemorativas, Olimpíadas, passeios internos. Aqui é uma visualização de 2 momentos das Olimpíadas, aqui a abertura de uma das nossas Olimpíadas e aqui uma das atividades em campo. O projeto terapêutico da psicologia, ele está focado na realização de grupos terapêuticos, na realização de grupos operativos, no atendimento individual de acordo com as demandas específicas, principalmente, e em sessões, em vídeos e outras atividades culturais com foco terapêutico. Os grupos existem, dentro das atividades de grupo, existem vários tipos de grupos. Grupo de motivação, grupos de conscientização, grupos de prevenção de recaída. Grupos operativos lidam com o dia a dia do ambiente onde os pacientes estão inseridos, então funcionam em esquema de assembleias. E a participação da psicologia é bastante importante nesse conjunto de atividades que visam a recuperação do paciente. O papel do enfermeiro nessa equipe é de fundamental importância. Ele é responsável pela confecção do diagnóstico de enfermagem e pela prescrição de enfermagem, que envolvem todos os cuidados diretos ao paciente do seu dia a dia. Os enfermeiros são responsáveis, junto com os demais elementos da equipe, pela integração dos pacientes, apresentando a eles o projeto terapêutico, as normas, as rotinas do setor. O enfermeiro faz a supervisão da equipe de enfermagem e trabalha organizando os encaminhamentos internos e até externos, encaminhamentos internos entre os próprios setores do hospital e encaminhamentos externos entre os demais serviços, às vezes uma consulta com um especialista fora do hospital, às vezes com um exame complementar também feito fora do hospital. Além disso, ele faz o acompanhamento dos pacientes a consultas e exames externos e supervisiona as atividades dos pacientes, não só a supervisão da equipe em si, de enfermagem, mas a supervisão das atividades dos pacientes. O serviço social tem uma importância crescente no programa terapêutico da dependência química, dos tratamentos de dependência química aqui no Instituto Baiano. Ele está principalmente calcado em algumas questões, como o acompanhamento das demandas sociais dos pacientes, o acompanhamento das questões judiciais quando existem, o encaminhamento para recursos extra-hospitalares. Então, durante a internação é feita toda uma varredura, um rastreamento de quais recursos esse paciente pode se beneficiar no pós-alta, as referências sociais desse paciente, família, trabalho, um círculo de relacionamentos mais interessante, mais construtivo. O serviço social busca resgatar esses elementos e reapresentar para o paciente e construir com ele uma estratégia visando o pós-alta. E é um elemento que é a principal interface entre a equipe e a família. O serviço social faz esse primeiro contato e é o principal contato. E o serviço social hoje em dia ele faz grupos de família. Recentemente, o nosso serviço reestruturou esse serviço de atendimento às famílias com uma participação bastante impactante do serviço social, através de grupos de família também. A atividade física é um outro elemento importante, vocês vão poder observar nesse slide algumas imagens a respeito. E o principal foco da atividade física é a reabilitação física propriamente dita, mas dentro das atividades do esporte, você pode ter a oportunidade de oferecer e resgatar com esse paciente sensos de limites, regras. Você pode promover uma socialização saudável. Então, todo mundo sabe que os dependentes químicos eles acabam se agregando e se envolvendo em grupos de uso, e essas relações quase nunca são interessantes, são construtivas, são saudáveis naquele momento. E o esporte ele visa promover essa socialização, ajudar na promoção dessa socialização saudável. E existem reuniões com os pacientes para definir
as atividades e discutir qual é o significado e o impacto dessas atividades no seu tratamento. Então aqui vocês podem observar uma visualização também de algumas atividades físicas em campo, em quadra, em piscina, todas supervisionadas pelo professor de educação física e supervisionadas também pela enfermagem e monitores de atividades que são utilizados. E um dos elementos importantes que eu acabei de mencionar, que representa, creio que uma das grandes inovações do projeto de tratamento de dependência química aqui no Instituto Bairral, é a incorporação de elementos ligados à filosofia dos 12 passos. Então, falando um pouco rapidamente sobre os narcóticos anônimos, que é o elemento principal desse grupo, né? Os narcóticos anônimos é um grupo que começou derivado dos alcoólicos anônimos, que surgiu na década de 1950 nos Estados Unidos. Hoje, os narcóticos anônimos estão presentes em mais de 150 países. A sua eficácia ela é bastante demonstrada. Hoje se considera os narcóticos anônimos como um dos elementos mais importantes do tratamento, principalmente extra-hospitalar, aliás, extra-hospitalar. Ela é baseada em redes de apoio mútuo, né, e ocorre principalmente a valorização do trabalho do adicto junto a outros adictos. Isso é uma marca interessante dos grupos de ajuda mútua, né? As pessoas que vivenciaram o problema, vivenciaram uma situação complicada, auxiliando outros a passarem por essa experiência e saírem mais construídos dessa experiência. E o programa de 12 Passos, de Narcóticos Anônimos, é baseado, de fato, nos princípios contidos nos 12 Passos. Bom, então, como os conselheiros de 12 Passos estão inseridos dentro do programa? Através de reuniões que ocorrem ao longo da semana. Existem pelo menos uma ou duas reuniões que ocorrem todos os dias entre os conselheiros de 12 Passos e os pacientes, né, atendendo todo o rito das reuniões formais. Além disso, os conselheiros fazem trabalhos individualizados em relação aos pacientes e aos familiares, principalmente em atividades relacionadas às visitas do final de semana, onde o acesso às famílias é mais contundente, mais fácil. Existem grupos específicos também que estão sendo realizados com famílias e onde os conselheiros estão inseridos. Existe uma parceria dos conselheiros com o serviço social nesse sentido, de promover essas reuniões de família, e tem sido uma experiência bastante interessante. E eu acho que um elemento bastante interessante, um subproduto dessa interação dos conselheiros com a equipe e com os pacientes no momento da internação, se refere à exposição dos pacientes ao ambiente de NA. A possibilidade dos pacientes conhecerem ou reconhecerem o NA durante a internação, e o que aumentaria, nossa expectativa é que aumente o acesso desses pacientes no pós-alta aos grupos de NA. Nós temos tido alguns feedbacks de conselheiros que atuam na nossa enfermaria, mas atuam em grupos extra-hospital e que acabam da região e que acabam recebendo os pacientes da internação nos seus grupos regionais. E muitas vezes a gente tem esse retorno que os pacientes frequentam e estão mais envolvidos. Aqui vocês vão observar então uma visualização de 2 momentos de reunião, de 12 passos. Bom, então acho que com isso que eu apresentei para vocês, eu espero ter podido dar uma ideia clara a respeito de como funciona o esquema de internação, o regime de internação para dependência química aqui no nosso serviço. Este é um modelo. Existem, obviamente, outros modelos de internação, programas que guardam diferenças entre si com o nosso programa, mas existe a iniciativa de sempre buscar agregar tecnologias que tenham a evidência possível, né? Então, eu creio que com isso a gente possa ter tudo de alguma maneira. Mais uma vez, eu queria agradecer a organização do evento pela oportunidade, pela chance de passar para vocês em um evento que tem uma abrangência grande por ser um evento de divulgação via internet, e eu fico muito contente, espero ter contribuído muito
E agradeço a atenção de vocês nesse período que estivemos juntos. Muito obrigado.